Bom, então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Elita dos Reis, eu sou bolsista do programa de extensão Mão na Mídia, Comunicação e Cidadania, e minha audiodescrição, então, eu sou branca, de cabelos castanhos, da cor do fundo é totalmente branco. Então, o programa Mão na Mídia tem atuação incentivando a prática da comunicação no ambiente escolar, com ênfase nas tecnologias digitais de informação e da comunicação. A ação, então, está alinhada aos 4 objetivos da Agenda 2030, visando uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Nossas atividades contam com a participação de estudantes e professores de projetos de extensão, pesquisa e ensino vinculados ao Departamento de Ciências da Comunicação do campus de Frederico Westphalen, que estão representados hoje pelos participantes dessa entrevista. Então, hoje eu serei a mediadora da nossa entrevista, que se chama Diálogos Mão na Mídia, com o tema divulgação científica. Nossa intenção no dia de hoje, então, é realizar esse bate-papo para saber um pouquinho mais sobre esse tema, que é de extrema importância para o avanço da ciência, da tecnologia, quanto da comunicação e da cidadania. É sempre importante lembrar que, para pensar sobre a circulação de informação no mundo contemporâneo, sobre os direitos e a expressão, a comunicação e a informação faz parte do exercício ético da comunidade científica. No diálogo de hoje, então, a gente vai abordar a divulgação científica no século XXI e a nossa convidada é a Luísa Maria de L. Vegas. Então, Luísa Maria de L. Vegas é doutora em Ecologia e Evolução, atualmente é professora visitante da Universidade Federal da Bahia e vice-presidente da Associação Brasileira de Ciências Ecológicas e Conservação. Sua pesquisa envolve a avaliação do impacto da ação do homem na biodiversidade, com enfoque em mudanças climáticas e vertebrados ectérmicos terrestres. Também pesquisa os viés implícitos e explícitos dentro da academia, considerando questões de gênero, raça, etnia, classe, sexualidade, pessoas com deficiência e suas intersecções. É líder climática, fundadora do projeto de divulgação científica Minha Amiga Cientista, uma das fundadoras do Fórum Clima Salvador, da Rede Nordeste de Clima, da Rede Cunha, a sede Mulheres na Ciência e na Rede de Mulheres na Zoologia. Além de integrar a Organização para Mulheres na Ciência, no Mundo e em Desenvolvimento da Unesco e a Comissão de Diversidade e Inclusão na Sociedade Brasileira de Herpetologia. Então, eu passo a palavra para a professora Luísa Maria de L. Vegas, que irá realizar, então, uma pequena introdução sobre o tema, e, em seguida, abriremos para a conversa e os estudantes que façam suas questões à convidada, a qual já agradecemos também a sua participação. Obrigada, Lídia. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Esse tema é um tema muito caro para mim, muito importante, né, nesse contexto que a gente vive atual. E como eu coloquei ali, né, divulgação científica no século XXI, isso porque a gente vive um momento que é realmente crucial no que diz respeito à demanda por divulgação científica, a necessidade da gente fazer divulgação científica e também a disponibilidade de recursos e ferramentas para que isso seja possível. Então, a divulgação científica ela é a disseminação, né, daquela informação produzida dentro dos muros das instituições de ensino, né, dentro dos muros das universidades, aquela informação científica produzida, e a ideia da divulgação científica é levar essa informação para fora desses muros. Então, é a popularização da ciência, né? E a gente faz essa popularização da ciência com o intuito de sensibilizar a comunidade sobre essas diferentes temáticas, né, que envolvem ali as áreas das ciências e incluir os cidadãos no debate sobre esses temas especializados. Então, a proposta da divulgação científica é mostrar, né,
para a população, o que é que está sendo feito, o que é ciência, como se faz ciência, e assim envolver a população na tomada de decisões a respeito da ciência, né? E também na tomada de decisões a respeito dos temas especializados que a gente aborda dentro da ciência. E aí, nesse sentido, quando a gente fala, né, da divulgação científica no século XXI, a gente não pode deixar de falar do papel das redes sociais e de outras formas de tecnologia que chegam para auxiliar, né, nessa promoção da ciência. Por um lado, a gente tem a promoção da ciência através da divulgação, e, por outro lado, a gente tem a promoção também das notícias falsas, das fake news, né, e de toda essa problemática que envolve essa propagação desenfreada de informação e desinformação na internet. Então, a divulgação científica ela tem essa importância também de combater essa desinformação que é propagada, né, nas redes sociais. E aí, né, daqui a gente vai conversar sobre esses temas, então não vou me aprofundar muito mais do que isso. Bom, então aqui vamos começar com as perguntas. Edson, se quiser, ou a Lavínia aqui acaba de levantar a mão, então pode começar, Lavínia. Oi, gente, tudo bem? O Edson antes passou a bola para mim, aí fica mais fácil. Meu nome é Lavínia Machado, sou acadêmica do 7º semestre de jornalismo aqui da UFSM, de Frederico. Eu comecei como voluntária, né, no projeto do Obcomp e agora estou como bolsista. Basicamente, né, o Obcomp ele é o Laboratório hoje de Comunicação Pública da URGS. Ele é um espaço público de pesquisa e compartilhamento dos conteúdos que são relacionados, né, a todo esse campo da comunicação pública, política, comunicação governamental e também a questão social. E aí a gente tem que trazer em consideração todos esses princípios, né, que a democracia tem, que volta ao público. Esse trabalho, então, ele é vinculado, né, ele é integrado, não é um trabalho sozinho, com pesquisadores, professores e estudantes, tanto de graduação e da pós-graduação. Aí a gente pega a URGS, pega o UFSM, tem a Universidade de Santa Catarina também, e basicamente as atividades é a questão da produção editorial e a importância da contribuição do debate público hoje em dia. Então a pergunta, assim, para começar, ela é bem básica, né? Porque a gente sabe que a divulgação científica mais é do que um diálogo do mundo acadêmico, né? Para a gente que está dentro da academia hoje, para levar para a sociedade externa. E com o passar dos tempos, né? Principalmente atualmente, isso está sendo mais passado para fora, isso está abrangendo, está saindo da academia, não está só na universidade. Então, eu quero ver para de fato, como pesquisadora, como que existe essa quebra, essa ruptura do sair da universidade e conseguir entregar, de fato, esse material para a sociedade de uma forma em que todo mundo entenda. Muito importante, inclusive, né? A gente tem essa cultura acadêmica de comunicação científica, que é a comunicação entre pares. Né? A comunicação científica é o que a gente faz quando publica um artigo científico, quando vai em um congresso, né, da nossa área, a gente dissemina informação especializada entre pares. E aí, nesse sentido, a gente tem uma forma de comunicação que é tradicional da academia, com o uso de jargões, né, palavras difíceis, palavras bem específicas daquela área do conhecimento que a gente atua. Quando a gente vai fazer divulgação científica, eu acho que o principal desafio para o acadêmico é não usar essa comunicação que a gente está acostumado a usar. Então, é não usar o jargão, é não usar a palavra difícil, é não usar aquele termo, né, que dentro ali da tua área te coloca como especialista na área. Né? Porque tem muito isso, a academia ela é um pouco egocêntrica, por assim dizer, então se você não mostra que você sabe o conceito, o termo certo, muitas vezes você sequer é ouvido.
E fora da academia, quando a gente vai fazer a divulgação científica, a gente precisa fazer esse exercício de não usar esses termos, né? A gente precisa fazer o exercício de passar a informação científica acurada, né, da maneira correta, porém sem o uso dos termos, sem o uso daquele conceito-chave com nome difícil que a gente gosta de usar na academia. Então, esse é o principal desafio, né? Então, essa ruptura, ela se dá quando o pesquisador, ele sabe como fazer a comunicação, ele sabe como promover a popularização da ciência através da linguagem. Então, o principal desafio é a linguagem. E isso a gente desenvolve, né? A gente desenvolve treinando, promovendo de fato ações, né? E interagindo com as pessoas que não são acadêmicas. Então, na prática, é que a gente aprende como que se faz divulgação científica. Eu acho que esse é o principal desafio e é essa ruptura que a gente precisa buscar, né? É como comunicar de maneira acurada e sem o uso daquela linguagem rebuscada que a academia tem a cultura de usar. Pode falar então, Edson, a sua pergunta. Ok. Eu vou começar me apresentando, então. Meu nome é Edson Vaguete Sebastiani. Eu estou no 5º semestre de jornalismo na FCMD Frederico Westphalen. Também faço parte do Observatório de Comunicação. E a minha pergunta, na hora que eu estava imaginando, assim, como tu vai falando, é como são as frentes que tu tá levando essa informação de pesquisa, sabe? Quais são os caminhos que tu tá tomando para chegar a conversar com as pessoas que estão fora da academia, né? Acho que é mais nesse sentido, assim. Legal, Edson. Então, na verdade, existem várias formas, né, de se fazer divulgação científica, e eu tento não me ater a uma só. Então, eu tenho redes sociais onde eu faço divulgação científica através, né, dos meus perfis, do Minha Amiga Cientista, que é o projeto de divulgação científica que eu toco. Nesse projeto, a ideia do projeto são vídeos curtos para falar de diferentes temáticas, né, voltadas para a ciência e para a vida acadêmica também. Eu utilizo essa proposta no Instagram e no TikTok, então é bem essa pegada de videozinho curto, né? No Instagram agora essa ideia dos Reels e tudo mais, e no TikTok, né? Aqueles vídeos tradicionais do TikTok. Para além das telinhas, né? Para além das redes sociais, é que eu acho que as coisas na verdade, são mais efetivas no que diz respeito ao contato com o público, né? Você tem um contato mais íntimo quando a gente sai da telinha e faz a coisa pessoalmente, né? No ambiente real. Mas, por outro lado, a nossa ação ela fica restrita para aquele grupo de pessoas que estava presente com aquela ação. Então, eu também faço, por exemplo, ações em escolas, né, onde a gente promove interação com alunos de idade escolar. Isso, eu tenho um projeto de divulgação científica dentro de uma das redes de mulheres da ciência que eu sou cofundadora, então a gente faz ações em escolas para promover a diversidade na ciência. Essas ações eram presenciais antes da pandemia, se tornaram remotas durante a pandemia, e agora a gente está trabalhando para voltar ao ambiente presencial. Outra forma de ação também que eu gosto muito é a escrita. Então, cartilhas educativas, artigos
em revistas de divulgação para criança, como, por exemplo, a Ciência Hoje das Crianças. Eu já tenho 2 artigos publicados na Ciência Hoje das Crianças, então, voltados para conversar com as crianças sobre esses temas, né, diversos. Um desses artigos é sobre mulheres na ciência, o outro é sobre a minha linha de pesquisa, né, que é o impacto das mudanças climáticas nos animais, né, na biodiversidade. Então, são várias frentes, né, de atuação. As cartilhas educativas, eu estou terminando a formatação de 2 cartilhas que vão ser disponibilizadas em escolas públicas do Brasil. A ideia também é promover essa divulgação científica através das cartilhas. Estou produzindo, junto de uma das redes de mulheres, né, que eu faço parte, 2 jogos em aplicativos. Então, a gente está produzindo 2 jogos para serem utilizados como recursos educacionais abertos em sala de aula. Então, nesse caso, esses jogos a gente está produzindo pela Rede Cunha Axé em parceria com a Unesco. Então, a ideia é que esses jogos sejam jogados no Brasil e fora, né, falando sobre mulheres na ciência. Então, são diferentes formas de se fazer divulgação científica, de se trazer essa discussão para fora dos muros das universidades, que tem públicos diferentes, né, tem estruturas diferentes, você tem que pensar de maneiras diferentes. Então, essas estratégias, elas se complementam, né? Então, eu sou muito da opinião que a gente precisa dessas estratégias complementares, não basta se ater a uma forma de divulgação científica, né? Eu, pelo menos, gosto de ir variando, de tentar abranger os diferentes públicos e as diferentes possibilidades. Aí vocês estão vendo, né, o artigo na Ciência Hoje das Crianças, é sobre mulheres na ciência. Aí tem alguns exemplos de cientistas de diferentes áreas, né? Então, é bem legal essa proposta, essa ponte que a gente tem também com a Ciência Hoje, com a Ciência Hoje das Crianças. É sempre bem legal essa interação. Então, Laura, pode seguir com as perguntas. Olá, gente. Eu sou a Laura e junto com a Lavínia e com o Edson eu faço parte do Observatório de Comunicação. Então, a minha pergunta para a Luísa é mais ou menos puxando, porque ela estava falando agora e ela comentou então que a divulgação científica dela também é feita pelas redes sociais, inclusive o TikTok. E eu queria saber como que é fazer a divulgação científica pelas redes sociais, porque a gente sabe que o TikTok é uma rede que é de fácil acesso, qualquer pessoa pode comentar, e principalmente esse momento que a gente está passando no século atual de fake news, eu quero saber como que é fazer a divulgação científica nesse contexto de fake news, nessa divulgação nas redes sociais, né? Laura, ótima pergunta. E bem complexa de responder, né? Porque a gente sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente se ateia ao lado bom para poder continuar fazendo, mas o lado ruim acaba sendo bem chato, né? Então, assim, o lado bom é isso. A gente tem, como você falou, é de livre acesso, então os vídeos, eles atingem, né, pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, você acaba tendo uma visibilidade bacana, né? Então, é bem legal que você consegue furar bolhas, porque não é todo mundo que vê o vídeo falando sobre mudança climática que é um estudante de biologia ou que está ali dentro, né, da academia estudando mudança climática. Pelo contrário, né? A maioria, principalmente no TikTok, porque o Instagram ainda direciona para a bolha, né, de amigos e tudo mais, mas no TikTok o vídeo vai embora, né? E isso é muito bacana. E aí rolam umas interações bem legais, né? Comentários assim de pessoas diversas que não faziam ideia daquilo, né? Ou então eu fiz um vídeo ano passado falando sobre a anfisbena, que é conhecida como cobra de 2 cabeças, que na verdade é um réptil, que não é uma cobra, não é um lagarto, mas é um
um réptil que fica embaixo da terra e tal, aparece só de vez em quando, e o bicho é bem diferentão, assim. E aí eu fiz esse vídeo e a maior parte dos comentários foram de pessoas que nunca sequer, não sabiam nem da existência desse bicho, não foram de biólogos que trabalham com répteis, sabe? Então isso é muito legal. Agora, por outro lado, né, a gente tem o hate, né? O hate das redes sociais, que é muito intenso, e aí a gente recebe comentários de negacionismo. Então, alguns vídeos sobre mudanças climáticas, eu já recebi comentários alguns mais agressivos, outros menos agressivos, mas comentários negacionistas, comentários enviesando, né, aquela coisa da polarização. Eu não sou isenta politicamente nas redes sociais, nem acho que deva ser, pelo contrário, eu acho que eu preciso me posicionar, então isso também acaba levantando um pouco dessas questões do hate e tudo mais. Para além disso, não dá para falar sobre essas questões sem falar do machismo, né? Então, enquanto mulher fazendo divulgação científica, eu recebo também questões ali, né, comentários e tudo mais que homens fazendo divulgação científica não recebem. Desde a questão do assédio, mas nem só isso. Normalmente, os comentários vindos de homens são comentários duvidando do que eu estou falando, ou então marcando um divulgador científico homem para confirmar, para ver se aquilo que eu estou falando é de fato verdade, se eu não estou falando besteira. Sempre vem comentários assim, ou duvidando do que eu estou falando, questionando o que eu estou falando, colocando opiniões sobre um tema que eu sou especialista, questionando aquilo que eu estou passando. E essa questão de marcar homens para confirmar se eu estou falando besteira, isso também é quase que 100% dos meus vídeos. Então, não dá para a gente falar de fazer divulgação científica em formato de vídeo, né? Que você está metendo a cara, você está mostrando que você é uma mulher, né? E está ali falando, não dá para falar sobre isso sem mencionar essa outra questão extremamente forte na nossa sociedade hoje, né? Que é o machismo estrutural. Mas é isso. Tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, e a gente foca no lado bom para poder continuar fazendo. Acho que agora podemos também seguir com uma conversa mais livre. A Lavínia já levantou a mão, pode ir seguindo. Um ponto importante, acho que assim, de trazer é que toda a questão ali do Covid, ela trouxe a importância da pesquisa científica, né, hoje, para todas as áreas, né, porque a gente sabe que hoje a pesquisa, ela é um instrumento importante, né, até nas decisões políticas, né, toda essa questão desse embasamento, de fato. Então, eu queria ver contigo, assim, em todas as áreas abrangentes, como que foi essa mudança da perspectiva, porque eu enxergo também que até para o público de fora, a galera começou a levar mais a sério, né, a questão da divulgação científica, assim, como que tu vê hoje, né, a recepção do público após a pandemia em dar valorização ao trabalho do pesquisador? Ótima pergunta, Lavínia. Então, de fato, houve uma mudança, né? A gente tem visto cada vez mais perfis de divulgação científica, né? A gente tem visto também pessoas que não são cientistas cada vez mais interessados em ter um pouco de contato com essa temática, né? Com a parte da ciência. Então, o lado bom, de novo, tem o lado bom e o lado ruim, né? Nessa questão também. O lado bom, o lado positivo que a gente consegue ver nesse sentido da divulgação é que a gente tem cada vez mais pessoas interessadas em acompanhar esses perfis, pessoas diversas, de áreas diversas, né? Por outro lado, a gente também tem cada vez mais pessoas especialistas de WhatsApp, né? Então, nesse sentido,
a gente tem visto cada vez mais uma certa resistência ao conhecimento científico por parte de pessoas que não têm o embasamento científico, mas que têm o embasamento do texto do tiozão do WhatsApp que foi compartilhado. Ou então aquele videozinho do youtuber que é um youtuber negacionista, mas que fala bonito ali, fala do jeito que a galera gosta de ouvir, né? Aquele vídeo compartilhado pelo WhatsApp também. Então, a gente tem muito cientista de WhatsApp, mas também tem muita gente que desenvolveu esse interesse por acompanhar as páginas de divulgação científica sérias, né? Então, tem esses dois lados. Eu acho que a pandemia ela serviu para dar um boom, ela serviu nesse sentido da divulgação científica para dar um boom nas duas coisas. Proporcionalmente. Não vou dizer que a gente está muito mais com divulgação científica de qualidade do que propagação de fake news. Não. Pela minha experiência visual, então, assim, estou falando, né, de uma evidência anedótica, o que eu observo, né? Não tenho dados para afirmar isso, mas a minha evidência anedótica, o que eu observei, fazendo a divulgação científica, né, e acompanhando também grupos de divulgadores científicos, uma vez que eu estava ali muito ativa durante esse período, foi o surgimento, né, desses especialistas de WhatsApp que sempre chegam para contestar com informações rasas e compartilham essas informações falsas, essas informações super rasas, não ter esse embasamento, mas que acaba tendo um efeito bem danoso, assim, né? Porque para pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento científico, se depara com essas duas fontes, né? Uma fonte que é mais confiável, que são os divulgadores científicos, mas também uma fonte que normalmente ela é mais sexy, por assim dizer. Por que ela é sexy? Porque ela tem uma estrutura, né? O texto da galera negacionista, da galera que compartilha fake news, é um texto que é estruturado para estimular a curiosidade do público, estimular aquela coisa do mas será? E isso prende. Então, a galera que faz fake news, que escreve, que monta essas notícias falsas, eles são especialistas nisso, eles sabem fazer isso muito bem. Existe toda uma rede por trás, né? Não é simplesmente qualquer pessoa que chega lá, escreve qualquer coisa e isso viraliza. Não, existe uma estrutura para aquilo ser compartilhado. Então, a gente fica naquele dilema e as pessoas que muitas vezes não conseguem nem identificar o que é uma fake news e o que não é. E aí, essas pessoas que não conseguem identificar, a gente muitas vezes acaba, entre aspas, perdendo para fake news. Então, dentro do contexto da sua pergunta, acho que a gente teve, sim, um aumento na busca por fontes confiáveis, mas, da mesma forma, a gente teve um aumento nessa propagação das fake news por conta dessa estrutura, né, que foi montada. Sim, e isso é uma coisa que a gente percebe também no próprio jornalismo, né? No fazer jornalismo, como a informação ela vai muito rápido, né? Tem momentos que ela toma proporções assim que a gente nem percebe e que não tem nem como segurar, né? O que está sendo passado, mas o trabalho se torna maior em tentar é, desfazer essa desinformação que chegou, né? E como que tu. Minha pergunta, assim, o que eu tô pensando agora, é como tu faz pra alinhar, porque são processos muito. É muita coisa, né? Tu ter que alinhar o fato de tu tá tendo que fazer essa combate à desinformação, e ao mesmo tempo tu tem a tua própria pesquisa que tu tá desenvolvendo, né? E tudo isso tentando divulgar a ciência. Então, como é pra ti, esse momento de divulgação e como é alinhar isso com a tua pesquisa, né? Como tu faz esse. Jogo de cintura. Isso é ótima pergunta, Edson, porque o que acontece?
o pesquisador tem as demandas, né, daquela posição que ele está ocupando. Eu, por exemplo, agora eu sou professora visitante aqui na UFBA. Enquanto professora visitante, eu tenho carga horária em sala de aula, eu tenho que montar aula, eu tenho que corrigir trabalho, eu tenho que desenvolver a pesquisa, eu tenho que orientar alunos de graduação e pós-graduação. Atualmente eu estou com 15 alunos, dentre mestrado, doutorado, né, TCC. E, além disso, eu tenho que desenvolver minhas pesquisas, eu tenho colaborações, né? Então, além das minhas pesquisas, que eu sou a líder, eu tenho colaborações com outros pesquisadores, pesquisas de outros pesquisadores que eu estou ali auxiliando. Então, além de tudo isso, tem a divulgação científica. E aí, dentro da divulgação científica, tem esse universo, que é divulgar a minha pesquisa, divulgar o que eu faço, divulgar a vida acadêmica, que é uma proposta que eu gosto, porque muitas vezes as pessoas não se identificam com a vida acadêmica porque acham que é uma coisa muito distante da sua realidade. Então, eu gosto também de falar sobre a vida acadêmica, não só sobre a ciência em si, sobre o projeto. Mas aí eu também tenho a questão de como é que eu preciso desmentir o que foi falado, né? Eu preciso mostrar que aquilo ali é falso. E aí não tem resposta certa. Não tem resposta certa. Não existe receita de bolo, né? Atualmente, eu sou uma única pessoa, tanto no Minha Amiga, eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Que é o meu marido, que me ajuda a editar vídeo e tal, mas também ele tem as coisas dele para fazer, ele me ajuda quando dá. E tem todo o resto. Então, no fim das contas, a gente vai fazendo o que dá, quando dá. Quando aparece, por exemplo, uma notícia muito grotesca que chega, que bate aquela coisa, não, essa aí eu preciso responder. Aí a gente para tudo que está fazendo, vai lá, responde, faz né, no caso das redes sociais, faz um vídeo ali. Eu busco não responder diretamente, eu busco trazer o embasamento científico que contrapõe aquilo. Eu não gosto de pegar e botar, olha, saiu essa notícia aqui, o que tem errado nela? Eu não gosto de fazer isso, porque eu não gosto de dar a visibilidade para o que está errado. Então, eu sempre estruturo, quando é o caso de fazer algo nesse sentido de resposta, eu estruturo falando, por exemplo, saiu uma notícia dizendo que as mudanças climáticas não existem. Aí eu vou lá e faço um vídeo falando sobre por que as mudanças climáticas já estão aí, o que está acontecendo, entendeu? Então, eu falo sobre o assunto sem dar a visibilidade para a notícia falsa que saiu e viralizou. Mas é isso dá trabalho, isso toma tempo, e a gente tem as demandas, né, do dia a dia do pesquisador, do cientista. Então, eu tento também compartilhar notícias vindas ali de páginas de divulgação sérias. Então, quando eu não tenho tempo, por exemplo, de fazer, mas eu vi que um colega fez alguma coisa nesse sentido, eu dou visibilidade para o trabalho que foi feito. Então, é um trabalho de formiguinha e colaborativo, né? Porque, no fim das contas, a gente não pode abraçar o mundo, a gente tenta, né? Mas, no fim das contas, não dá. Então, é uma filtragem, a gente filtra o que dá para a gente responder, o que não dá. Eu atuo muito também com respostas dentro da academia. Então, por exemplo, às vezes sai um artigo científico negacionista, que você fala, gente, não faz o menor sentido, né? Mas acontece. Aí eu pego, para o que eu estou fazendo, faço uma carta-resposta, ou então faço um artigo científico contrapondo os argumentos, da mesma forma que eu falei aqui que eu faço com vídeo, eu faço também no formato de artigo. Porque o negacionismo está não só fora da academia, mas dentro da academia também, dependendo da temática que a gente vai abordar, né? Falando de questões de gênero, então, é incrível, como ninguém nunca viu o machismo na academia. E aí a gente tem que ficar mostrando com dados que, bom, tá aí, né? Existe. Então é isso, você tem que escolher as lutas, né, naquele momento.
Então, a gente vai filtrando e vai vendo o que dá para abraçar, o que não dá, e o que não dá, a gente tenta compartilhar com o conteúdo produzido por aqueles que conseguiram abraçar aquela causa. Aqui. Luísa, uma questão ali, como tu falou exatamente sobre o machismo que existe, e hoje a gente vê uma crescente de mulheres pesquisadoras, né? Mas por mais que exista esse aumento, eu gostaria que tu falasse um pouco se tu enxerga que, por exemplo, hoje os estudantes, os pesquisadores usam disso nas suas pesquisas para fomentar, porque não adianta hoje, de fato, as mulheres estarem ganhando esse lugar de espaço, estarem aparecendo mais, se a gente vive numa estrutura machista que muitas vezes usa como fonte o homem do que a mulher. Como que tu enxerga isso hoje? E, no caso, está acompanhando esse aumento de referências para mulheres nas pesquisas ou não? A gente tem buscado promover essa ideia de que não basta entrar, né? A gente tem essa coisa da inserção de grupos, de grupos subrepresentados, né? Que incluem mulheres, mas não só mulheres, a inserção desses grupos na academia. Não basta inserir, né? A gente tem que promover a inserção e a permanência. E uma das formas de promover a permanência é através dessa identificação de referências, né? E aí, para isso, a gente precisa ativamente buscar essas referências. Eu acho que é isso que falta, mas que a gente tem promovido, né? Tem discutido e tem mudado um pouquinho, virado essa chavinha, que é, se você não tem uma referência feminina, por exemplo, busque uma referência feminina. Porque não é que elas não existem, elas existem. Só que o sistema apaga elas. Então, é uma busca ativa por essas referências. E isso também, não só na academia, mas também na divulgação científica, né? Como eu falei, enquanto divulgadora científica, eu sempre recebo mensagem, comentário, questionando o que eu estou falando, vindo de homem. Sempre. Nunca recebi um comentário de uma mulher que questionasse se o que eu estou falando está embasado ou não. Então, isso é cultural. Mas por quê? Porque essas pessoas elas se alimentam de conteúdo produzido por homens. Eles não estão acostumados a se alimentar de conteúdo produzido por mulheres. Quem são os grandes youtubers do Brasil hoje? São homens, né? Quem são os grandes divulgadores científicos do Brasil hoje? A gente tem o Átila, a gente tem na biologia, a gente tem o Pirula. São ótimos pesquisadores, mas são homens. Então, as referências, elas são sempre homens. E, né, 99,9% das vezes, homens brancos. Né? E aí, quando vem uma pessoa que não se encaixa nesse padrão, ela é questionada. Ué, mas, fulano, essa garota aí, ela está falando... O que ela está falando faz sentido? E, às vezes, pode ser a coisa mais simples do mundo que você está falando, mas por você ser uma mulher, ou por você ser uma mulher negra, ou por você ser um homem negro, já vai ser motivo de ser questionado. Mas, então, não é que não existam as referências, elas existem. Né? Existem youtubers mulheres que fazem conteúdo, produzem conteúdo impecável de ciência, de coisas diversas, né? Da mesma forma que existem os youtubers homens, mas é muito mais comum a gente acompanhar o homem porque é cultural. Então, é aquela coisa da gente promover a busca ativa.
Por quê? Porque quando a gente vira essa chavinha, ela deixa de ser uma coisa pensada e passa a ser automático. Quando eu vejo um painel, né, vai ter uma apresentação, uma mesa redonda online, a primeira coisa que eu olho é a diversidade do painel. E não é porque eu estou buscando ativamente ver se tem mulher no painel, não. É porque já é automático. Já sinto falta quando não tem. E é isso que a gente busca promover nesse momento. E tem mudado, no sentido, essa identificação, essa virada de chavinha, ela está acontecendo. A gente está vivendo essa virada de chavinha. Ainda não é todo mundo, ainda não é, né, todas as gerações, esquece isso, as gerações mais antigas fica mais difícil de entender, né, essas questões. Não é generalizado, né? Assim, tem algumas pessoas que são mais abertas a esse tipo de conversa, tem outras que são menos, mas eu acho que a gente não chegou lá ainda, mas a gente está no caminho. Está no caminho de identificar essas falhas, está no caminho de corrigir essas falhas. E aí essas referências estão surgindo. Então, tu tinha comentado um pouco sobre ter feito um trabalho com as crianças, e eu queria saber mais ou menos como que funcionou, porque a gente sabe que é por esses pequenos que a gente vai fazer a mudança, né, a longo prazo. Legal, Laura. Esse projeto, então, né? Eu tenho esse projeto dentro da rede Cunha Axé. A gente é uma equipe com mais de 20 mulheres no projeto Semeando Ciência. Aí, o projeto Semeando Ciência ele faz parte do nosso grupo de trabalho Semear, que a ideia, né, é a gente promover essa inserção das meninas e de grupos subrepresentados. A gente tem outros grupos de trabalho que visa a permanência, então a gente tem o Semear, o Germinar e o Florescer, né, dentro da rede, são os grupos de trabalho assim norteadores da rede. O Semear, então, é essa coisa da captação, venha, você pode, né? E aí, dentro do Semear, tem o Semeando Ciência, que é essa ação que a gente faz em escolas. Como é que ela funciona? A gente tem encontros formativos com professores, então a gente aborda questões de gênero com os professores, porque, né, as crianças estão em sala de aula, elas aprendem com os professores. Se os professores reproduzem, mesmo que sem querer, né, mesmo que subjetivamente, os vieses de gênero, as crianças elas vão crescer entendendo que, enquanto mulher, ela tem que seguir uma carreira do cuidado, né, ou uma carreira não científica. Enquanto homem, você pode ser cientista e tudo mais. Então, aí, ó, a gente tem o Semeando Ciência, ele funciona assim, a gente faz essa formação com os professores, né? E aí, depois, a gente vai com os alunos. E no encontro com os alunos, a gente normalmente promove mesas das diferentes áreas da ciência com cientistas daquela área, né? Com mulheres cientistas diversas daquela área. Então, a gente, por exemplo, durante a pandemia, a gente fez esse encontro de maneira remota e a gente teve a mesa das ciências biológicas, a mesa das ciências exatas, a mesa das ciências humanas e tudo mais. E a gente tinha cientistas mulheres negras, cientistas transgêneras, cientistas mães, né, de todas as áreas do conhecimento que estavam ali compartilhando com as crianças as suas experiências enquanto cientistas e as suas carreiras, como que funcionava e tal. E a gente fez esse encontro numa escola da rede municipal daqui da região metropolitana de Salvador, né, a Escola Municipal Miguel Arraes.
E a gente trouxe para esse encontro a Jaqueline Góes, que é a cientista que estava, naquele momento, ela estava super em alta, porque ela foi uma das cientistas que descreveu ali o genoma do coronavírus. É uma mulher negra de origem periférica da região metropolitana de Salvador. E ela estava, né, em alta naquele momento por conta da sua pesquisa. Então, a gente trouxe ela para falar com as crianças na mesa da área de biomédicas, né? E foi bem legal também a interação. As crianças, elas ficam muito... Normalmente, a interação ela é muito bacana. E aí, na mesa de ciências biológicas, eu estava na mesa, eu participei da mesa enquanto uma das palestrantes, e eu contei um pouquinho da minha história e tudo mais, e eu acho que marcou muito, que quando eu terminei de falar, uma das meninas que estava assistindo, ela abriu o microfone e falou assim, eu nunca pensei que eu pudesse ser bióloga, mas se eu seguir a carreira de biologia, vai ser por sua causa, pelo que você falou aqui hoje. Então, essas interações, essas mudanças é que fazem valer a pena assim, essas interações, sabe? Então, foi uma experiência muito bacana e a gente tem essas experiências também de maneira presencial. A gente está com uma edição do Semeando Ciência agora rolando, que a gente conseguiu um edital de financiamento, então a gente expandiu, a gente está fazendo com várias escolas, formação com os professores dessas escolas, para depois aplicar, de fato, o Semeando Ciência nessas escolas do Brasil inteiro. E aí a ideia, né, nessa nova edição, a gente vai ter uma parte de campo. Então, as crianças vão né, nas suas respectivas escolas, elas vão fazer a parte prática, né? E aí a proposta é voltada para insetos, esse Semeando Ciência, porque foi uma parceria com o Instituto Butantan, e aí a gente está promovendo assim, esses encontros presenciais também para as crianças vivenciarem o que é, né, a pesquisa de campo e tal. Então, é nesse sentido, assim, acho que é uma vivência muito legal e muito importante para mudar também essa perspectiva de que as meninas não podem ser cientistas, né? Bom, se dá tempo para mais uma pergunta, eu estava pensando aqui enquanto tu estava falando da tua própria vivência, né, da tua própria caminhada, né, e acho que a gente não acaba nem perguntando como é que foi para ti, sabe, essa virada de chave de que tu se identificou como cientista, né, como pesquisador, assim, em que momento que isso surgiu para ti? Porque talvez ah, gravado, assim, pode ser que as pessoas que assistam também, sabe? Percebam que é algo que pode acontecer com elas também, né? Com certeza. Assim, eu sempre tive o interesse, a vontade de ser bióloga, de ser cientista, de trabalhar com animais, desde os meus 11 anos. Né? Eu enfiei na cabeça que eu ia ser bióloga. Antes disso, era veterinária, porque eu achava que... antes dos meus 11 anos, eu achava que para trabalhar com bicho eu tinha que ser veterinária. Então, era isso que eu queria. E aí, eu cheguei na quinta série, né, sexto ano, e tive a minha primeira aula de ciências e falei, não é veterinária que eu quero biologia. E aí, eu fui seguindo. Só que, claro, né, até eu entrar e ver o que era de fato, era aquele sonho de criança que não sabia muito bem o que estava fazendo, né? Mas era aquilo que queria. Eu queria trabalhar com bicho no meio do mato. E eu acho que essa virada de chavinha do ser cientista, ela veio, não foi nem na graduação. Durante a graduação, eu segui o mesmo plano, eu nunca desviei desse plano de ser cientista, de ser pesquisadora, mas eu acho que eu só fui entender o que é ser cientista e o que é ser pesquisadora no meu mestrado, porque foi quando eu, de fato, comecei a fazer ciência, né? Foi quando eu, de fato, vi o lado bom e o lado ruim de se fazer ciência. Eu vivenciei coisas muito legais e coisas não tão legais assim, no desenrolar da pesquisa. A pesquisa dá errado, como sempre, né? Tudo dá errado até que dá certo. Então, foram os perrengues do mestrado
que fizeram virar a chavinha e falar, bom, isso aqui que é fazer, isso é que é ser cientista. Até então eu acho que eu tinha aquela imagem romantizada, né, do cientista, que foi, para mim, funcionava bem também, não é como se eu também viajasse na batatinha, eu sabia que teriam coisas boas e coisas ruins, mas eu não tinha vivência, né? Durante a graduação eu estagiei e tal, mas era diferente. Quando eu peguei o meu projeto e falei, esse é meu, vou fazer, deu errado o campo, e deu problema não sei o quê, e aí o financiamento não veio, e aí o experimento deu errado, refaz. Quando você fala e teve problema de machismo e teve tudo, aí você fala, bom, vamos lá, isso é fazer ciência. Tudo bem, quero, né? Aceito os termos, quero continuar. Então, acho que foi ali, a virada de chavinha veio ali. E foi também quando virou a chavinha para a divulgação científica. No final do meu mestrado, durante o meu mestrado eu tive um campo que, no meio da Amazônia, né? Eu trabalhei na Amazônia no mestrado, e a gente teve uma visita dos ribeirinhos que moravam perto da flora que eu estava trabalhando, da Floresta Nacional. E aí uma criança, eu estava fazendo experimentos que eu faço com os bichos correndo, né? Tinha até uma plaquinha de Academia dos Lagartos. E o garoto ficou assim, enlouquecido, vendo. Aí eu fui explicar para ele, o menininho, devia ter 5 anos, menos. Eu fui explicar para ele o que eu estava fazendo e tal. Ele estava com medo do lagarto, eu peguei e aproximei. E aquela coisa foi assim, isso é legal, isso é importante. Acho que eu quero fazer isso também. E aí foi também a virada de chave. Foi tudo no mestrado. O mestrado foi o divisor de águas, assim, para como que eu queria me formar enquanto pesquisadora, enquanto cientista. O que eu queria ser, né? Por assim dizer. Então, vamos para os encerramentos. Então, agradecemos a participação de todos que participaram desse Diálogos do Mundo da Mídia. Então, passando por fim, novamente, a professora Luísa para fazer alguma consideração final sobre o assunto de hoje, se quiser passar contato dos seus projetos também. Maravilha. Foi um prazer estar aqui com vocês. Achei todas as perguntas ótimas. A conversa foi muito bacana. Acho que minhas considerações finais em relação à divulgação científica é que, apesar dos pesares, ela é muito prazerosa, e quando você entende a importância, né, de se fazer divulgação científica no contexto que a gente vive hoje, ela passa a fazer parte da sua rotina, né? Então, já faz parte do meu dia a dia pensar em formas de comunicar ciência para além dos muros da universidade, né? E eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, que a ciência ela só termina quando ela é comunicada. Então, não é porque eu desenvolvi meu projeto, publiquei meu artigo científico que eu terminei aquele projeto. Não, o projeto ele só acaba quando eu pego esse artigo científico e transformo em alguma coisa que vá ter um impacto, qualquer que seja ele, na população, não acadêmica. Então, não basta publicar o artigo. Eu acho que depois que você entende isso e internaliza isso, fica mais fácil fazer divulgação científica, porque faz parte do processo, né? A gente segue um método científico, né? A ciência ela não é aleatória, a gente segue ali um passo a passo, uma receita do bolo para fazer. Quando você entende a importância da divulgação científica, a gente só adiciona um ingrediente na receita e faz parte, então, do processo. Não vai só até o artigo, né? Quando eu publico um artigo, no dia que sai, independente do que eu esteja fazendo, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou montar um card de divulgação e publico o meu card de divulgação do artigo. O artigo ele só está publicado para mim, né, na minha concepção, depois que eu publiquei o card de divulgação com um resumo ali, com uma linguagem acessível para o público. É uma forma de fazer, como eu falei, existem muitas formas de fazer divulgação científica, mas isso também já é tão automático que se eu não faço isso, se por um acaso, né, sei lá, eu estava em sala de aula quando o artigo saiu,
Para mim, eu só comemoro que o artigo foi publicado depois que eu postei o meu card de divulgação. Já faz parte do processo. Então, é isso, é a gente internalizar, e depois que você internaliza, entra como mais um ingrediente da receita de bolo, que é fazer ciência. E eu acho que isso é que é importante da gente promover, né? Que as pessoas entendam que não é um extra, faz parte do processo, está dentro do que é fazer ciência, fazer divulgação científica. Então, gente, muito obrigada aí por essa conversa, eu adorei estar aqui com vocês, as perguntas foram ótimas, foi um prazer. Bom, então, hoje discutimos vários temas importantes para a divulgação científica no século XXI. Então, área de muita importância no país, em todas as áreas do conhecimento. Então, a divulgação científica deve ser direito de todos, em especial as mulheres, que muitas vezes ficam afastadas desse lugar. E em citação, um artigo da Ciência Também é Coisa de Menina, escrito pela nossa entrevistada Luísa. Se você é menino ou menina, não importa. Sonhe com que tipo de ciência de cientista quer ser. Se você ficou com a gente, então, até aqui, curta o vídeo, ainda dá tempo. Compartilhe, ajude o conteúdo a chegar mais longe. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Mão na Mídia UFSM. Siga nossas redes sociais, então, para saber mais sobre nossas atividades. E o nosso Instagram, então, é mão.namídia. Obrigada, professora Luísa Maria de L. Vegas, então, que participou. E, então, compartilhando seus conhecimentos com a gente e todos também que participaram da atividade com suas perguntas. E, claro, agradecemos a todo mundo que assistiu o nosso conteúdo. Então, até a próxima.